Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos falar do povoamento da Terra. Na pergunta 50, Kardec questiona o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Quer dizer, Kardec faz a pergunta aos espíritos, né? E os espíritos, já de antemão, já sabiam também que Kardec já pensou logo em Adão. Por isso eles respondem: não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Também todos nós ainda temos uma vaga lembrança de alguns ensinamentos que nos mostrou isso como realidade. Mas nós vamos ver mais para frente. Podemos saber em que época viveu o Adão? Mais ou menos na que assinais cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Quer dizer, Adão viveu mais ou menos cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Tem uma notinha muito interessante. O homem cuja a tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram diversas épocas da superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muitos tempos antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, Adão não foi o primeiro homem. A raça humana não partiu de Adão. Adão representa um povo que sobreviveu a um cataclismo em certas regiões. Veja bem, lá em Êxodo, lá na Bíblia, está escrito assim, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, né? Caim, por ciúme, por inveja, matou Abel e fugiu. Fugiu de quem? Segundo a Bíblia, relata que Deus colocou uma marca na testa dele para que os golpeadores que o perseguiam não o golpeassem. Bom, então tinha também quem estava indo atrás dele, querendo matá-lo por causa do crime que ele cometeu contra o seu irmão. E lá diz que Caim fugiu para uma cidade que eu não me lembro o nome agora, e lá tomou fulana, eu não me lembro o nome também, filha de fulano, e começou uma nova geração. Então você observa que a própria Bíblia não diz que Adão foi o primeiro homem. Porque se ele tivesse sido o primeiro homem, ele só teve 2 filhos, Caim e Abel. Lá também diz que Eva teve o terceiro filho, chamado Sete, 100 e poucos anos depois. Então, quem são os golpeadores que perseguiam Caim? Quem era a mulher que ele tomou como esposa para começar a nova vida? Então, já existia mais gente. Então, a própria Bíblia deixa isso bem claro para a gente, né? Que ele não foi o início da população do planeta Terra. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra?
De onde vêm essas diferenças? De onde provém essa diferença que existe entre nós? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Quer dizer, então, em diversas partes do globo, diversa parte do planeta, foram surgindo as pessoas em função do clima, em função do local, dos costumes, foi criando essa diversificação de raças. Isso significa também, mais uma prova, que não partiu todo mundo de um homem só, senão não haveria também essas diferenças. Você observa o que isso quer dizer. Se você pegar um urso polar e trazer para cá, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Se você pegar um urso daqui e levar para lá, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Por que isso? Porque são climas aonde sobrevive cada ser. Então, de acordo com o clima, de acordo com os costumes, foi que surgiu as diferentes raças. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos foram se formando. Então, mais ou menos, a gente tinha explicado antes, né? Então, em diversos pontos do globo surgiu os seres humanos. E com o decorrer do tempo, nós temos visto hoje no Brasil, por exemplo, a união de raças que está gerando uma nova raça. E com o decorrer dos séculos vai se tornar uma única raça, porque essa mistura, com o decorrer do século, vai gerando uma nova raça. Então, o homem apareceu na face da Terra em vários pontos diferentes e em várias épocas. Essa diferença constitui espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de se formar uma só espécie? Como a laranja, por exemplo, quantas espécies de laranja nós temos? Não deixou de ser laranja. E os espíritos foram criados simples e ignorantes com o mesmo objetivo, só que foram surgindo em pontos diferentes. Quer dizer, quando se fala que é da mesma família, é a família espiritual, a verdadeira família. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Quer dizer, olha só, muito interessante isso aí. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Ou seja, somos irmãos ou não? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinado a tomar as palavras na sua significação literal. Então, todos nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Deus criou todos iguais, simples e ignorantes. Então, somos a Irmandade Universal. E é o que ainda falta hoje para a humanidade entender. Quando a humanidade entender desta forma, muita coisa vai. São habitados todos os globos que se movem no espaço. Tudo que você vê se movimentar no espaço, todos os globos são habitados? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes,
e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo? Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todas as espécies de seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, e esse mundo há de ele ter dado uma destinação mais séria do que as de nos cercam de vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a imposição de que ele goza do privilégio de ser habitado, com exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. É a mesma constituição física os diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Quer dizer, não é a mesma constituição física, de modo algum se assemelham. E todos eles são habitados. Não sendo uma só para todas as constituições físicas do mundo, seguir-se-á que tem organização diferente os seres que os habitam? Agora, outra pergunta. Já que os mundos não são constituídos da mesma condição física, são diferentes, seguir-se-á também que a organização dos seres vivos são diferentes? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. É bom lembrar que a constituição humana, a aparência humana é sempre humana. Muda a constituição física de mundo para mundo. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados da luz e do calor, por motivo de esse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E nem nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha o papel que desconheceis e que bem mais importante do que o que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica às dos vossos. Vamos repetir esse pedacinho. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgão de conformação idêntico às do vosso. As condições da existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixe, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, né? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujo efeito não podemos compreender. Bem, pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmo as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Quer dizer, bom de lembrar que o Sol é a nossa fonte de luz, de calor, e que outros globos podem não ter o Sol, mas terão outras fontes de calor, de luz, de energia que aqueles habitantes de lá necessitam.